Cumprimentando os eminentes pares, desembargador Ronaldo, doutor Adriano, doutor Rodrigo, doutora Heloísa, doutor Ibiratã, doutor Fernando, cumprimentando o doutor Júlio, procurador regional eleitoral, que mais uma vez nos prestigiou com a sua presença, cumprimentando o doutor Felipe, também aqui presente nesta ocasião, estudantes, servidores da casa, declara aberta a presente sessão do Egresso Tribunal Regional Eleitoral. Na parte de comunicações, escolha a manifestação do desembargador Ronaldo. Eminente presidente, cumprimento Vossa Excelência, os eminentes pares, agora o retorno do doutor Alvimar, gozando merecidas férias, nosso eminente procurador, também cumprimentamos, funcionários da casa, advogados, pessoas do povo, desejo a todos uma boa tarde e noite, e que tenhamos uma sessão profícua. Era o registro, Excelência. Doutor Adriano. Senhor presidente, saúdo Vossa Excelência, na pessoa de Vossa Excelência, saúdo os demais membros dessa corte, servidores, doutor Felipe, advogado presente, e comunico, senhor presidente, o adiamento do processo número 7. 7. Doutor Rodrigo. Senhor presidente, boa tarde. Cumprimento a todos, servidores da casa, integrantes da corte, nosso diretor-geral, doutor Alvimar, que retorna a essa casa, desejando uma excelente sessão, senhor presidente. Doutora Heloísa. Presidente, da mesma forma, saúdo Vossa Excelência, os demais integrantes dessa corte, doutor Alvimar, as taquígrafos, doutor Felipe, demais presentes, presidente, rogando para que possamos ter também uma excelente sessão. Doutor Ibiratã. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, como todos os demais pares, o ilustre procurador regional eleitoral, doutor Alvimar, que retorna às suas funções após merecido gozo de férias. Senhor presidente, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para pedir também o adiamento do processo pautado sob o número 5, os autos chegaram ao gabinete só no final da semana passada, e também do número 7, desculpa, o número 9. 9. A pedido do advogado, dos recorrentes, que juntou uma petição alegando que participará de um evento na OAB nessa capital na condição de palestrante. Estaria impossibilitado de comparecer a essa sessão. É o registro, senhor presidente. Doutor Fernando. Senhor presidente, boa tarde a todos. Saudar Vossa Excelência, saudar o desembargador Ronaldo, doutor Adriano, doutor Rodrigo, doutor Heloísa, doutor Ibiratã, saudar o nosso doutor Júlio César, procurador regional, nosso diretor-geral, doutor Alvimar, retornando das férias, na sua pessoa saudar todos os seus servidores, saudar também o doutor Felipe, aqui presente, e desejar a todos uma boa sessão. Doutor Júlio. Boa noite, senhor presidente. Saúdo Vossa Excelência, aos demais integrantes dessa egrégia corte, senhores servidores, advogados, demais pessoas presentes, e na expectativa de uma excelente sessão do registro. Na parte judiciária, o primeiro processo da pauta, a doutora Heloísa pediu vista. A senhora, Vossa Excelência, teria condições de voto? Presidente, eu estava pretendendo aguardar o posicionamento de Vossa Excelência naqueles dois processos. O senhor iria julgá-los hoje, os pedidos de vista? Eu mandei levantar, estão fazendo um levantamento dos votos para verificar se teria havido ou não empate. Eu vou, por hora eu vou adiar, presidente. Vamos ver como é que fica até o final da sessão. Esse segundo eu estou adiando, é onde teria supostamente havido empate. Terceira, mesma circunstância. O quarto, doutor Rodrigo julga. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, eminentes pares, trata-se de recurso administrativo interposto pelo servidor Hélio de Oliveira Duque, ocupante do cargo de técnico judiciário, objetivando a reconsideração da decisão de folhas 76 a 83, proferido por Vossa Excelência, para fins de averbação do tempo de serviço público, contribuição
prestada junto à sociedade Curva Companhia Urbanizadora do Vale do Aço. Aduz o recorrente, em síntese, que seu tempo de trabalho na referida empresa haveria de ser computado para efeito de efetivo exercício de serviço público, em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 40, inciso 3 da Constituição Federal, tendo em vista que a pessoa jurídica em evidência, na condição de sociedade de economia mista, integrava a administração pública indireta. No caso vertente, trata-se de entidade instituída pelo município de Patinga, Minas Gerais, detentor de seu controle acionário para a consecução de finalidades específicas expressamente dispostas na Lei Municipal número 603 de 1978, as quais são financiadas, em sua grande maioria, através de recursos provenientes do próprio ente público instituidor. Da análise da legislação supramencionada, depreende-se que o objeto social da empresa, Curva Companhia Urbanizadora Vale, consiste na prestação de serviço público primário, em regime de exclusividade, os quais correspondem à própria atuação do Estado, haja vista que não tem como escopo a obtenção de lucro. A propósito, oportuna transcrição do artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 603, de 1978, do referido município. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado, nos termos dessa lei e da legislação específica, a promover a constituição da Curva, Companhia Urbanizadora do Vale do Aço, sob a forma de sociedade anônima, entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, que terá por objetivo, parágrafo 2º, a política de urbanização da Curva, Companhia Urbanizadora do Vale do Aço, em hipótese alguma poderá ser diferente da política de urbanização municipal, que é dirigida pelo prefeito municipal. E, não obstante a personalidade jurídica de direito privado, não se pode olvidar que as sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos, são regidas predominantemente pelas regras e princípios de direito público norteadores da atuação da administração pública, submetendo-se, deste modo, ao regime jurídico administrativo. Haja vista, entendo, que o artigo 103, inciso 5, da Lei 8.112, o Estatuto dos Servidores Públicos, que dispõe: contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria a disponibilidade o tempo de serviço em atividade privada vinculada à Previdência Social. Melhor se coaduna com as atividades desempenhadas sob o regime jurídico de direito privado, ou seja, de livre iniciativa, sujeitos ao controle estatal inerente ao exercício do poder de polícia, o que não é o caso dos autos, em contraposição à personificação da empresa pública e à sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos, por excelência. Nessa senda, tem-se que a expressão serviço público, constante do artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3, do texto magno, também compreende o conjunto de órgãos e entidades integrantes da administração pública em sentido formal. Registra-se que o Tribunal de Contas da União, órgão responsável pela revisão dos atos administrativos de concessão de aposentadorias, artigo 71, 3 da Constituição Federal, vem reafirmando sua jurisprudência, Tribunal de Contas, processo 025-760-2009, relator ministro Valmir Campelo, acordo 29-21-2010, plenário, sessão de novembro de 2010, e também o acórdão número 00689 de 2011, relatora ministra Ana Reis, acórdão 928 de 2003, plenário, abril de 2013, no sentido de que o tempo laborado em empresas públicas e sociedade de economia mista também podem ser utilizados para a satisfação da exigência temporal prevista no dispositivo constitucional e comenta. Outro sim, cumpre ressaltar que a resolução número 141, de 28 de fevereiro de 2011, editada pelo Conselho da Justiça Federal, concernente à regulamentação da averbação de tempo de servidores da Justiça Federal, em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, dispõe
o seguinte em seu artigo 8º, inciso 8, que na apuração do tempo de serviço, nos termos da Lei 8.112, para fins de aposentadoria, disponibilidade, gratificação de adicional, licença-prêmio por assiduidade e para efeito de licença para capacitação, nos termos do parágrafo único do artigo 7º da Lei 9.527, de 97, serão observadas as seguintes normas. O tempo de serviço prestado à União, Estados, Distrito Federal e municípios, incluídas suas autarquias e fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, ainda que descontínuo, pode ser computado como tempo de serviço no serviço público para fins de satisfazer os requisitos de aposentadoria de que trata o artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, bem como ainda o artigo 6º, inciso 3 da Emenda Constitucional 41, de 19 de dezembro de 2003, e no artigo 3º, inciso 2 da Emenda Constitucional 47, de 5 de julho de 2005, redação dada pela Resolução 247, de 13 de junho de 2013. Diante do exposto, em razão da inequívoca essência do serviço público prestado pela empresa Curva, companhia urbanizadora do Vale do Aço, e levando em consideração os argumentos já expostos pela eminente relatora, voto na linha do entendimento esposado por Sua Excelência, doutora Heloísa, pelo provimento do recurso interposto, a fim de que o tempo no qual o servidor laborou, período 7 de maio de 1979 a 9 de março de 1981, também sejam considerados como tempo de serviço público prestado ao município de Patinga, nos termos do artigo 103, inciso 1, da Lei 8.112 de 1990, para fins do disposto no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. E antes de encerrar, eu trago a colação, a doutora Heloísa citou no voto dela, depois pode ser juntado aos autos, um precedente dessa Corte de 2009, relator Marcela Abelha Rodrigues, numa situação muito semelhante de um servidor público que atuou na CESAM, que é a Companhia Espírito Santense de Saneamento. E naquela época, o tribunal já entendeu dessa forma. Então, esse é o voto, senhor presidente, acompanhando a relatora. Doutora Adriano, aliás, doutora Heloísa, relatora, deu provimento. Doutor Adriano negou o provimento. Nesta ocasião, o doutor Rodrigo está dando provimento. Não votou ainda. Pela ordem, doutor Ubiratã. Tem condição de voto? Tem, senhor presidente. Eu acompanhei a leitura de todos os votos desde o início do julgamento e tem um voto aqui que eu já elaborei em separado para apresentar ao final da minha fala, mas a questão é administrativa e eu tenho aqui algumas considerações que eu pretendo fazer para pedindo vênia à ilustre relatora, a doutora Heloísa Cariello, e também aos que acompanharam o voto de relatoria, para votar em sentido adverso. Porque, para mim, o primeiro e mais importante fundamento é o entendimento pacificado sobre essa matéria pelo STJ, que não considera de efetivo tempo de serviço público para os fins pretendidos pelo recorrente, que é o artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, aposentadoria por tempo de serviço, aquele prestado em sociedade de economia mista e empresas públicas. E, nesse sentido, eu transcrevo nesse voto que eu elaborei, ementa recentíssima de relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicada em 4 de fevereiro de 2019, que considera o tempo de serviço dessa natureza computável apenas para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Eu transcrevo também no voto outro acordo com a mesma conclusão de relatoria do ministro Herman Benjamin, publicado em 19 de dezembro de 2017. Ambos fazem referências a diversos outros precedentes daquela Corte. O segundo fundamento, senhor presidente, é de natureza legal, já que o artigo 103, inciso 5 da Lei 8.112 de 90, que é o Estatuto dos Servidores Federais, também autoriza a contagem desse tempo de serviço apenas para fins de aposentadoria e disponibilidade. E o terceiro e último fundamento é a vinculação de regime previdenciário jurídico distinto entre os empregados de empresas públicas e sociedade de economia mista com servidores estatutários, administração direta, autarquia e fundacional. Os primeiros atuam sob regime seletista e, portanto, vinculam-se ao regime geral de previdência social, enquanto que os últimos, os estatutários,
eles atuam sob um estatuto vinculante a um regime de regras previdenciárias próprias. E concluindo o meu voto, senhor presidente, eu peço vênia mais uma vez a ilustre relator e quem a acompanhou nos votos subsequentes, e voto no sentido de negar provimento ao recurso para manter a decisão proferida por essa presidência, considerando o tempo de serviço prestado pelo recorrente à empresa Curva somente para efeitos de aposentadoria e disponibilidade, nos termos do artigo 103, inciso 5 da Lei 8.112 de 90. E é como respeitosamente eu voto, senhor presidente. Doutor Fernando tem condição de voto? Por uma razão simples, eu quero entender por que a resolução do Conselho da Justiça Federal estabelece dessa maneira. E a resolução é muito clara. A resolução diz que o tempo de serviço prestado na vigência da Lei 1711, que era o antigo Estatuto do Servidor Público, consagra essa possibilidade de averbação do tempo prestado à sociedade de economia mista. Então, eu gostaria de fazer um cotejo, e veja, sim, com todas as vênias, me parece que essa questão já foi tratada pelos tribunais, então não vejo nem por que nós estabelecemos. Eu só quero efetivamente compreender que a nossa interpretação aqui, administrativa, não esteja em dissonância com o entendimento administrativo dos demais órgãos. Não é? Eu não vejo por que nós ficarmos decidindo aqui de maneira contrária a esses outros órgãos. Então, é por isso que eu queria pedir vista dos autos. Os autos irão ao gabinete de Vossa Excelência, acompanhando as respectivas notas taquigráficas. Sexto, doutor Rodrigo julga? Fala, Vossa Excelência. Não? Foi não. Eu fiz um asterisco aqui, não sei se doutor Adriano julga o sétimo ou não, não sei por que eu fiz esse asterisco aqui. Adiou? Ah, tá. Oitavo, doutor Rodrigo, tem condição de voto? É feito pregão. Inquérito número 15-11, remetente Polícia Federal. Vossa Excelência. Senhor presidente, trata-se de inquérito policial instaurado com o objetivo de investigar prática em tese do crime de boca de urna, previsto no artigo 39, parágrafo 5º, inciso 2 da Lei 9.504, supostamente cometido pela deputada estadual Raquel Ferreira Lessa, no pleito de outubro de 2016. Após realizada por esta relatoria a prorrogação do prazo para a conclusão das investigações, foram tomados depoimentos da noticiante, Aurinete, e da investigada Raquel Lessa. Segundo manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, houve a tentativa mal sucedida de identificação de pessoas fotografadas pela noticiante quando da realização da conduta supostamente delitiva, o que motivou a autoridade policial a sugerir o arquivamento do feito por ausência de prova e materialidade delitiva, consoante relatório acostado aos autos. No parecer, de folhas 82 a 84, também assim se manifestou o parquê. De acordo com o noticiante, no dia do primeiro turno das eleições de 2006, quando trabalhava como fiscal do partido PRP na Escola Polivalente São Gabriel da Palha, teria percebido que a deputada estadual Raquel Lessa importunando eleitores e pedindo votos. A noticiante junta ainda as imagens nos quais a investigada dialoga com algumas pessoas. Ouvida em sede policial, a denunciante reafirmou ter visto, no dia da eleição, primeiro turno, a deputada, que se encontrava com o adesivo da candidata, a prefeita, Céia Ferreira, conversando com eleitores antes deste votarem. Todavia, a depoente afirmou não ter visto Raquel entregando santinhos ou pedindo votos. Também não soube identificar as 3 pessoas que apareceram nas fotografias com a deputada estadual. Por sua vez, Raquel Lessa, interrogada, as folhas 77, declara que cumprimentou eleitores no dia do pleito, que usava o adesivo da candidata a prefeita, contudo nega ter distribuído santinhos ou pedido votos, também não sabendo identificar as pessoas que constam nas fotografias. Agentes da Polícia Federal foram a São Gabriel da Palha, conversaram com alguns moradores da localidade, porém não conseguiram identificar e localizar os eleitores que aparecem nas imagens, conforme a informação policial.
De fato, assiste razão ao membro do Ministério Público Eleitoral quando conclui no sentido de que, não sendo possível identificar e localizar os eleitores que aparecem nas imagens, é impossível saber o conteúdo e as circunstâncias do diálogo de tais pessoas, não se podendo presumir que houve pedido de votos, especialmente se tratando de pessoa pública. Nessa senda, em que pese a função institucional incumbida ao Ministério Público e sua obrigatoriedade no que tange ao oferecimento da denúncia, cabe ao órgão ministerial, enquanto titular da ação penal pública, a formação da convicção de que os elementos constantes no inquérito são capazes de aferir a autoria e materialidade da norma penal supostamente transgredida. Entretanto, é forçoso reconhecer que não se verificam realmente presentes tais elementos no caso vertente, tendo em vista o material probatório frágil colecionado aos autos, estando ausente, assim, lastro probatório idôneo a garantir o êxito da persecução criminal. Fato que não impede, todavia, a realização de novas diligências, com o fito de angariar novas provas indispensáveis para a propositura de ação penal. Com efeito, dispõe o artigo 18 do Código de Processo Penal que, depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Fecho aspas. Por tais razões, acolhendo a manifestação exarada pela Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo arquivamento do inquérito, ressalvado o disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal. É o voto, senhor presidente. Baldo Ronaldo. Todiano. Acompanho. Heloísa. Também, presidente. Biratã. Com o relator, senhor. Doutor Fernando. Presidente, com Nesse relator. sentido, julgamento concluído. 10º da pauta, desembargador Ronaldo, o relator juiz desembargador Ronaldo. Feito pregão. Prestação de contas número 1656-82. Requerente Ana Paula Gonçalves da Silva. Neste processo, alguém presente pela requerente? Ausente a parte interessada. Baldo Ronaldo, ausente a parte interessada, Vossa Excelência pode ir diretamente ao voto e se pretender fazer um resumo da manifestação. A questão é simples. Trata-se de prestação de contas da candidata a deputada estadual Ana Paula Gonçalves da Silva. Estou fazendo uma síntese. A prestação foi apresentada tempestivamente e em contras instruídas com todas as informações e documentos necessários. A COSIM e a Procuradoria manifestaram-se pela aprovação. Assim, julgo aprovadas as contas do candidato Ana Paula Gonçalves da Silva, nos termos do artigo 31 da Lei 9.504/97, e é como voto. É o voto, senhor presidente. Doutora Heloísa. Com o relator, presidente. Doutor Biratã. Mesmo sentido, Doutor senhor. Fernando. Também. Assumo desse sentido, julgamento concluído. 11º, doutor Rodrigo, é o relator. Julga. Sim, senhor presidente. Feito pregão. Prestação de contas número 1183-96. Requerente Lícia Rezende Narciso. Neste processo, alguém presente pela requerente? Ausente a parte interessada, Excelência. Rodrigo, ausente a parte interessada, Vossa Excelência pode ir diretamente ao voto e fazer um resumo da manifestação de Vossa Excelência. Senhor presidente, eminentes pares, nós votamos um processo idêntico a esse na semana passada, onde, na prestação de contas, embora ausente os extratos bancários, os outros elementos são suficientes para aprovação com ressalvas. No caso específico aqui, a prestação de contas, embora tempestiva, encontra-se desprovida de extratos bancários, que compreende o período da campanha, não obstante a falta relativa à incompletude dos extratos, tal irregularidade, no caso vertente, não se revelou capaz de ensejar a desaprovação. É o parecer da COSIM e do Ministério Público Eleitoral. Então, estou votando na linha do processo da semana passada, idêntico a esse, aprovando as contas com ressalvas. Baldo Ronaldo. Com o relator. Doutor Adriano. Doutora Heloísa. Também, Doutor presidente. Biratã. Também, senhor presidente. Assumo nesse sentido a unanimidade, julgamento concluído. Encerrada a parte judiciária, na parte administrativa temos dois processos. O primeiro processo é objetivo a alteração da resolução TRE 127 de 2017, e como essa matéria foi encaminhada somente hoje ao gabinete dos eminentes pares, vamos deixar para apreciá-la na sessão de quarta-feira, para permitir que os eminentes pares possam examinar com acuidade a minuta do projeto de alteração da resolução.
E o segundo processo é a indicação do Dr. Rogério Moreira Alves, membro suplente da classe dos juízes federais desse TRE, para presidir a Comissão de Segurança Permanente a que alude a Resolução 236 de 2018 desta Corte. E aí observa os eminentes pares que a Resolução 236 de 2018 desta Corte, que estabeleceu, que instituiu a Comissão de Segurança Permanente do Tribunal Regional Eleitoral, definiu que a presidência dessa comissão caberia, aspas, ao membro do egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo, da classe dos juízes federais que a presidirá. Não observa se é o titular ou se é o suplente, mas como é a classe dos juízes federais, e ambos representam a classe dos juízes federais, e atendendo a uma sugestão do doutor Fernando, nós estamos indicando o doutor Rogério Moreira Alves, que é juiz federal, membro suplente desta Corte, para presidir essa comissão de segurança permanente desta Egrégia Corte. Colho a manifestação do desembargador Ronaldo. Senhor presidente, se me permitir, eu só queria complementar, exatamente porque até já presidi esse comitê nacional no âmbito do CNJ, essa comissão que existe no âmbito da Resolução 76, mas com tantas outras atribuições que eu ainda tenho, e até como uma forma de permitir que o colega também participe das atividades do tribunal, eu queria respeitosamente submeter a Vossa Excelência e aos demais membros do tribunal a possibilidade de fazer essa indicação. O desembargador Ronaldo já aqueceu, doutor Adriano. Senhor presidente, eu só gostaria de fazer, eu não tenho nenhuma ressalva quanto à indicação do nome do doutor Ronaldo. Eu só gostaria de verificar, conferir na resolução, que se eu não estiver enganado, a presidência não caberia ao juiz da primeira zona eleitoral. É só uma questão de conferência. Porque a resolução, se eu não me engano, eu cheguei a abrir a resolução, mas não fechei no momento. Mas o artigo 2º tem a seguinte redação. Aspas, a Comissão de Segurança Permanente do egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo terá a seguinte composição. Primeiro, o membro do egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo da classe dos juízes federais que a presidirá. Segundo, o juiz eleitoral da primeira zona do Espírito Santo, na qualidade de membro da comissão. O juiz eleitoral da 52ª zona eleitoral do Espírito Santo, na qualidade de membro da comissão. E o coordenador de serviços gerais desse egrégio Tribunal Regional Eleitoral. Então, Vossa Excelência já esclareceu minha dúvida. Bueno, doutor Rodrigo. Eu conheço o doutor Rogério de longa data e voto prazerosamente. Tenho certeza que vai desempenhar muito bem a função. Doutora Heloísa. Senhor presidente, eu aprovo com louvor também, presidente. Aprovo também, senhor presidente. Doutor Fernando. Eu também, senhor. Então, aprovado o nome do doutor Rogério Moreira Alves para exercer as funções de presidente da Comissão de Segurança Permanente desse egrégio Tribunal Regional Eleitoral. Desembargador Ronaldo, algum processo fora de pauta? Nenhum. Doutor Leandro teria? Doutor Rodrigo teria? Doutora Heloísa? Doutor Biratã? Não, doutor senhor Fernando? presidente. Não. Então, nada mais havendo, e agradecendo a presença dos eminentes pares do doutor Procurador Regional Eleitoral, declaro encerrada a presente sessão.